Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje estou aqui na Coworking com o nosso queridíssimo Flávio Maneira. Eu não vou mais falar, Flávio, que você é executivo da indústria farmacêutica, porque agora já está aquecendo, está chegando, daqui a pouco vai ter o TED São Paulo Bela Vista e aí o TED que está nas mãos desse cara, Flávio Maneira, que já é palestrante TED. O Flávio gostou tanto do TED, a gente foi em Salvador dar uma palestra e aí o que aconteceu? O Flávio foi picado pelo bichinho do TED e agora está organizando, né? Então fazendo aí, daqui a pouquinho já acontece, a gente está no início do ano. 2023 promete ser um ano maravilhoso, a gente está começando o ano e para isso trouxemos um cara para falar um pouco de futuro, porque esse cara é tecnologia pura, mas algo que ninguém sabe, os amigos devem estar assistindo, esse cara é psicólogo, é isso? Como que um psicólogo consegue trabalhar com tecnologia? Em geral, quem trabalha com ciências humanas foge de tecnologia e vice-versa. Como que você consegue fazer isso? Vamos começar por aí. Seja bem-vindo ao Pessoas de Valor. Legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Bom, pegando o gancho da questão da Humanas com Exatas, eu sempre, desde criança, muito apaixonado por tecnologia e também por pessoas, né? E a partir daí eu acho que a oportunidade é identificar comportamentos e como que eu vou adaptar esses comportamentos com tecnologia, conectando pessoas, levando informações, personificando a comunicação, principalmente no setor que eu atuo, que é eventos. Então, eu acabo surfando muito bem ali. Uma hora eu estou com um chapéu de psicólogo, outra hora eu estou com um chapéu de tecnologia. Tem um amigo meu que fala que todo mundo tinha que fazer psicologia e direito para poder viver, né? Para poder transitar em qualquer área. Não é isso, Flávio? E talvez neurociência também, né? Eu acho que são interdependentes, né, Ari? Rogério, obrigado primeiro por você estar aqui, um imenso prazer. São interdependentes, né? Eu sempre falo que a gente vai chegar no empreendedorismo falar, porque tua trajetória é muito legal, primeiro aviação, depois eventos médicos, depois eventos e agora empreendendo numa área que a gente vê altíssima relevância. Mas quando a gente pensa, a neurociência, ela tangibiliza muita coisa que a psicologia já falava. Então não são áreas que se competem, muito pelo contrário, elas se complementam. Tanto é que na pós de neurociência, já foi lá dar aula e tal, na pós em neuro a gente tem muito psicólogo e muita gente também fazendo, querendo entender um pouquinho mais sobre a perspectiva do cérebro, da tangibilidade em função do imaginamento cerebral que cresceu muito. Mas o interessante, você falou, hoje tecnologia que é dados, é um padrão. Então tem o padrão que a gente percebe do uso de dados. A pessoa vai fazer tanta inserção disso, a gente tem esse data drive, esse algoritmo. Quando a gente vai para o lado de psicologia, pela tua formação você sabe disso, o ser humano é padronizado. A gente tem nosso padrão. Se você ficar observando uma pessoa, você vai ver o padrão dela. Você entende que esse padrão, dados e psicologia de uma pessoa, eles são convergentes ou são divergentes? Ou seja, às vezes você vê, não tem tanta predição como a gente acha que tem, ou tem, é muito fidedigno o comportamento psicológico de uma pessoa do que você vê nos dados que ela usa. Eu acho que é totalmente conectado com isso, porque eu acho que o ponto mais interessante ali é a interpretação disso tudo. Boa. Né? Eu acho que o que a pessoa busca, e aí dentro dessa massa de informações a gente começa a ditar comportamentos. E aí o comportamento de massa e como que você possa atuar dentro disso. E ali existe um leque gigantesco de tecnologia que você possa atuar. Desde de levar um tipo de informação aonde é extremamente útil para aquele indivíduo, né, ou para outros indivíduos. Eu acho que é totalmente convergente. Convergente, né? Total, né? Legal. E dentro disso, Ari, a gente sempre fala que esse novo mundo hibridizado, né, digital, né, que se fala agora, digital. Ou seja, o físico não é on-off, é tudo junto, é on e off misturado, né? Não tem mais essa divisão do on e do off. Está vindo a tecnologia imersiva com tudo, né? Então é o VR, é a realidade aumentada. Você acredita que no futuro próximo, porque alguns anos atrás, um amigo meu num evento, ele fez uma palestra para uma grande empresa de carros e entrou, eu estou falando de 15 a 20 anos atrás, eu não sei exatamente, mas entrou um holograma
de uma pessoa que estava na Alemanha, entrou e apareceu um holograma de uma pessoa num ambiente físico, no qual era extremamente caro, e a gente sabe que a tecnologia chega cara e depois ela vai diminuindo. Você vê que essa holografia, como que você vê o futuro da área de eventos nesse ecossistema agora hibridizado? Eu vou dar um passo para março de 20, com a entrada da pandemia, né? Eu acho que sempre houve tecnologia em vários setores, né? Eventos não deixava isso para trás, mas a aderência à tecnologia ela se tornou mais cotidiana. E aí, bom, a gente faz muito eventos médicos, né? Então hoje o médico é negócio para ele faz consulta online, né? Ele embarca o business dele dentro de uma tecnologia. E quando a gente fala das possibilidades, né, na verdade só foi entrando mais possibilidades e maior aderência. Às vezes você tem uma possibilidade de tecnologias muito grandes, mas não é o momento certo. Quando a gente fala das possibilidades de eventos, do digital, do híbrido ou do presencial, nada mais é que são mais uma possibilidade. Óbvio que quando a gente fala dessa possibilidade, quando você trabalha um evento, você tem que analisar qual é o comportamento de quem vai receber aquela informação. Num digital, né, eu tenho maiores desafios para reter a atenção dele. Sim, acho que é um experimento, né? Mas não necessariamente que o presencial eu possa ter a dispersão. Né? Então, há muitos eventos que a gente vai, às vezes todo mundo está no celular pensando em outras coisas. Basta ter um celular para ter dispersão. E aí eu acho que é um super equívoco você mencionar, no digital você tem dispersão e no presencial você tem. Eu acho que todos têm. Eu acho que como que você cria uma estratégia, e aí eu acho que a tecnologia possa auxiliar dentro dessa estratégia de tomadas de ação, de interpretação de quanto que aquele participante ele está conectado com aquele conteúdo, e praticamente eu acho que a gente vem trabalhando com um grande desafio da habilidade de analisar aquele dado e até mudar alguns rumos dentro daquele conteúdo. Né? E como que a gente possa nutrir um olhar, aliás, eu acho que eu sempre penso o evento como dois grandes blocos. Um bloco que é o artístico, são os palestrantes, conteúdo, né? E eu tenho o público. E às vezes eu estou querendo olhar os dois ao mesmo tempo, não é legal, ou seja, como que eu posso trabalhar o público conectando o público aos palestrantes e vice-versa, com enquetes, interações, coleta de informações. Não competindo com o celular, mas estando no celular. Exatamente, mas o celular possa ser um complemento para aquele próprio conteúdo. Então eu acho que isso que é legal. E a partir disso, quando você aplica isso no digital ou no online, você gera maior interação e maior interesse sobre o conteúdo. E vai trabalhando blocos. E isso a gente tem dados que a retenção do que aquele conteúdo propõe, ele tem um sucesso muito maior. E também é um equívoco trabalhar o evento só no dia do evento, aquele conteúdo, né? Eu gosto muito de propor a utilização da tecnologia na jornada. Boa. E aí eu acho que quando nessa jornada, o que é bacana é que você vai coletando dados. Que quando você vai trabalhar o roteiro do seu evento, você tem insumos ali para você conduzir e reaplicar ali uma outra avaliação se aquele conteúdo teve absorção ou não. Então, quando eu penso num evento, além de algo que eu acho que isso é super importante, a questão da organização, é como que eu crio a minha estratégia do evento. Desde a coleta de dados, né, convenções, eu preciso preparar kits, eu quero pegar a camiseta do participante, eu quero pegar, sei lá, vai ter alguma atividade, vou saber se ele precisa de alguma coisa, com a cautela hoje da questão da Lei Geral de Proteção ao Dado, né? Então, e de uma forma que a partir do momento que eu coleto aqueles dados, outros sistemas que serão aplicados dentro do evento se conectam com aquela informação. E gera mais interação, e no final disso tudo eu tenho um data lake, uma quantidade de informações extremamente relevante dentro do propósito do evento, que pode ser desde um evento social até um evento corporativo que possa gerar um lead, uma informação específica de um grande negócio que a empresa possa gerar. Na prática, está se falando muito, assim, início de 23 está falando assim, poxa, como que está metaverso? A gente já teve um período, muitos ouço comentando, principalmente na universidade, o metaverso é o Second Life da atualidade.
Como que você vê o metaverso nos eventos? Para ser bem pragmático. Eu acho que ele já vem sendo aplicado sem a percepção De que era metaverso. que é metaverso, né? Esse é o principal ponto. definição de metaverso, as pessoas desconhecem. Exatamente, mas assim, eu acho que a tecnologia e a inovação é tão interessante porque lá atrás, quando a gente falava da internet, você tinha gente primeiro resistindo a isso. Sim. Falando que isso não era... Era coisa de criança. Era coisa que isso aqui nunca vai acontecer na TV e algo, enfim, a gente... depois você vê ali o Google, aí você vê Facebook com as mesmas percepções, redes sociais, assim por diante. Eu acho que não só o metaverso, mas uma série de outras coisas são tendências. Eu vejo o metaverso como algo, parte do metaverso, porque não é só isso, mas parte que eu consigo conectar ainda mais as pessoas. E aí eu não coloco a questão hoje de o evento presencial, o evento híbrido, qual que é o melhor. Eu acho que o melhor é o que você consegue incluir mais pessoas, independente do seu formato, e que você leve com informação de qualidade, né? A tecnologia é sempre um meio, nunca ela é um fim. Então, eu acho que a partir daí que é o barato do negócio, entendeu? Agora tem uma questão também que a gente fala muito em burnout, aquela coisa do confinamento, excesso de tela e um monte de coisas que vieram aí por conta de alguns anos atrás a gente falar numa pandemia que foi realmente algo que marcou a sociedade como um todo, principalmente na área de comunicação, porque mudou a forma de consumir comunicação e de se interagir com as pessoas. Como que fica essa questão da fuga da realidade com esse excesso de tecnologia? Eu acho que eu vou naquela máxima, né? Tudo tem um limite. Dosagem. Né? Como que a gente mescla, como que a gente complementa elementos? Um aluno como esse, ele tem as experiências em sala de aulas que jamais serão substituídas, mas ele provê ali 2 horas do tempo dele em um mês para poder estar falando com outras pessoas, é uma experiência bem bacana. Sim. Agora, se ele passar 10 horas ali diariamente, conversando com pessoas, obviamente isso potencializa situações como essa. Sim, né? Então, como que você mescla, né? A mesma coisa que fala assim, tá bom, eu vou fazer um evento que é onde eu vou estar trabalhando interações a todo tempo com a tecnologia. Eu não vou potencializar isso. Então, qual é a medida certa, né? Então, esse que é o grande desafio relacionado à tecnologia e à saúde mental. Eu acho que esses são temas importantes. E já entrando dentro de um outro gancho, né, eu acho que uma tendência muito forte aí é a questão do ESG e um dos pilares do ESG estão relacionados a isso também. E dentro, assim, todos os setores hoje vem olhando com muita atenção em relação a esse tema, mas hoje com um olhar muito mais cuidadoso em relação a isso. Aliás, se você não sabe o que é ESG, já dá uma gulgada, porque independente do que você faça, esse tema vai estar em todos os setores, porque é uma questão mundial, global, né? E o que mais saiu agora nas universidades foram pós ou curso. Eu tenho vários amigos que estão especializando em ESG pela demanda do mercado, que é a mesma coisa que tecnologia, né? Sem dúvida. E quando a gente olha, né, o nosso papel dentro do mercado de eventos, o que a gente possa prover, né? O que eu acho que é importante é como que eu trabalho essa compensação desse resíduo. Como que eu vou mensurar o que é resíduos reciclados, orgânicos e não orgânicos, e como que eu vou trabalhar aquela compensação? E como os organizadores de eventos estão olhando isso e colocando nas suas políticas dentro das suas empresas, né? Eu acho que o primeiro passo é você fazer menção de tudo isso. E a partir do momento que você tem isso, fica muito mais fácil criar políticas, eleger fornecedores e assim por diante. Por falar em recurso, Flávio, acredita, chegou a hora do intervalo. A gente tem o recurso-tempo aqui super escasso. A gente vai para o intervalo muito rápido, não sai daí. A gente volta já já com pessoas de valor aqui na Santa Cecília TV. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual
online com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo e nós apoiamos para que você chegue lá. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Hoje a gente estava no primeiro bloco falando de metaverso, falando de tudo isso, mas de repente lá na universidade a gente vai fazer uma semana de comunicação, ou então está fazendo um seminário e tal. Isso tudo é possível, inclusive em eventos menores? É engraçado você falando isso, me remeteu lá quando eu entrei no setor de eventos, né? E analisando o mercado, eu vejo uma lógica, aliás, eu vejo uma lógica para tudo, né? E aí eu chegava para os profissionais e falava, eu estou desenvolvendo um sistema, mas pô, esses eventos não tem lógica, que uma hora eu estou fazendo isso, outra hora... Eu falei, não, tem lógica sim. E aí eu fui mapeando essa lógica, né? Então, desde um evento pequeno a um evento grande, primeiro, qual é o público? Qual o objetivo que eu vou ter dentro desse evento? Como que eu vou trabalhar a comunicação dele e quais os meios que eu vou utilizar? E aí eu tenho o fio condutor, né, que é a tecnologia, eu tenho o humano ou o virtual, que possa ser os avatares, e eu vou coletar dado. E quando eu vou coletar dado, que dado que eu vou coletar? Mas não quero saber só simplesmente se ele vai ou não vai no evento, mas eu quero saber de onde que ele vai sair, qual transfer eu vou levar para ele, qual transfer que ele prefere, qual é o aéreo que melhor atende ele. E a partir do momento que eu coletei essas informações, no dia do evento, a gente gosta de trabalhar um conceito que a gente chama de door to door, né? Ou seja, ô Flávio, pô, bacana, é amanhã nosso evento, só estou passando aqui para te lembrar, amanhã eu mando uma mensagem para o Flávio, você vai no evento? Sim. Olha, estou aqui passando que o seu transfer vai sair daqui 2 horas, você prefere... Então, como que eu vou trabalhar isso, mas eu não estou falando com a massa, eu estou falando com o Flávio. Só uma questão, mas assim, você está falando individualmente com o Flávio, mas podem ter 3.000 Flávios, no caso, porque a tecnologia é expansível. Sim. Tá, quer dizer, essa facilidade. Não é uma menina que vai ligar para o Flávio e ter que ligar para mais 3.000 pessoas, por exemplo. Correndo o risco de errar, né? É a personificação da comunicação. E em comunicação a gente sempre fala, né, que a gente aprende isso, mas é difícil a prática. A gente aprendeu a tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Claro que com educação e respeito isso é universal, mas do ponto de vista comunicacional é tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como a gente. Porque o que eu, por exemplo, o que eu gosto de uma ligação por telefone ou um WhatsApp, uma outra pessoa não gosta, ela gosta do e-mail. Sim, exatamente. Então, cada um tem o seu estilo e eu acho que a tecnologia, ela te dá essa possibilidade de você entender o padrão comportamental de cada um para você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Sim. Aqui, Ari, não sei se você lembra, a gente entrevistou a doutora Gisele Coelho, uma neurocirurgiã pediátrica. Ela usa a tecnologia no trabalho dela. No Brain Talks que teve aqui, ela trouxe o VR. Então, todo mundo, quando colocou lá o VR, porque ela dá treinamento de sutura craniana, entre outras imersões, via VR. Do ponto de vista de cirurgia cerebral, neurocirurgia, ela trouxe o VR. E aí, ela palestrando, todo mundo olhava para o VR e falava assim, que acaba logo porque eu quero experimentar isso aí. 90% do que estava aqui no Brain Talks nunca tinha colocado o VR, mas ele despertou uma curiosidade. Você acredita, quer dizer, queria te ouvir um pouquinho sobre a relação nova tecnologia, curiosidade, por quê? Porque o ser humano, ele gosta de experimentar novas coisas. Então, usar isso de forma muito estratégica também é bem interessante, seja o VR, seja qual for a tecnologia. Como que você vê a relação da tecnologia e curiosidade? Hoje você tem N possibilidades dentro de estratégia para despertar o interesse, chamar atenção ou complementar aquele conteúdo, né? Então, a partir do momento que eu tenho a holografia, né, que a gente estava falando no bloco anterior, eu posso colocar um cérebro e como que aquela droga atua dentro do cérebro. É uma maneira que talvez eu teria que colocar outros elementos para poder apresentar isso. Eu posso colocar uma holografia de uma pessoa que está distante, levando aquele conteúdo e algo que as pessoas vão... Eu posso colocar um robô
interagindo com as pessoas e levando informações dentro de inteligência artificial, trabalhando desde um credenciamento ou até mesmo como um palestrante. Então eu acho que são atrativos, são elementos que despertam a atenção e não fica na mesmice, né? Então, e aí é um estímulo, né? Entrando em neurociência, a base da neurociência é o estímulo, né? Sensorial. A gente consegue um estímulo sensorial diferente, capta a atenção de uma forma diferente. Agora, eu não sei, Ari, eu queria falar do Rogério empreendedor. Por quê? Porque empreender, você começou como CLT e você migrou para o empreendedorismo, né? O que eu sempre falo que o pulmão num país é o número de empreendedores que a gente tem. É isso que move a economia de um país. Então, parabéns primeiro por você ser um empreendedor. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, né? Hoje, como que você vê empreender? Né? Você tem 4 empresas que são, pelo que eu entendo, totalmente codependentes, uma depende da outra. Conta essa tua trajetória de empreendedorismo e quais recomendações, né, você dá para as pessoas que estão empreendendo. E eu acho que empreender você tem a possibilidade de mudar um pouco o mundo, transformar um pouco as coisas para algo um pouco mais leve. Isso que você falou, né, Ari? Você trabalha fortemente, eu também, acho que todos nós de alguma forma trabalhamos isso. Parece clichê ainda, né? Quando eu já ouvi isso, quando fala propósito, mas vem com propósito. Não é clichê. O problema é que tem uma distância muito grande entre a personificação que você colocou muito bem de um propósito. Eu escrevi o meu quando eu estava estudando fora, com uma aula incrível que eu tive em Babson College. Eu não sosseguei quando eu saí de Boston até o Brasil. Fiquei acho que umas 3 semanas e consegui escrever o meu propósito que eu carrego há anos. Então, a partir dali, toda escolha que eu tomo, ela tem a ver com esse propósito. Se não tiver, eu não escolho. Seja na empresa que eu trabalho, aonde eu vou dar aula, tudo que eu faço está inserido nesse meio. Como que você vê a clareza, e aí também serve, Ari, porque as pessoas não investem tempo. Né? O marca pessoal é um exemplo disso, mas as pessoas não investem, com 4 pilares, ou seja o que for, as pessoas não investem para dedicar com genuinidade, ou às vezes até ter uma mentoria disso, para ter claro, cara, qual que é o seu propósito. Seja CLT, seja na empresa, ou seja, seu. Sim, né? Sim. Porque tem uma relação da felicidade, né? Tudo bem, a felicidade é um meio também, mas o humor nosso, quando você está vivenciando o teu propósito, mesmo que tenha muitas dores e é outra vibe, né? E eu assim, eu me exercito todo dia exatamente de o que eu quero deixar, né? Dentro dessa jornada que a gente, sei lá, recebeu, o que a gente vai deixar? Porque eu acredito muito assim que a vida, independente das religiões, né? Pô, tem um outro tema que não é tecnologia, mas depois eu conecto a tecnologia, mas eu acho que a vida, assim, ela é um ciclo e ela permanece viva, esse legado ou esses valores com o que você deixar dentro desse período. Então eu acho que empreender é parte disso, capacitar, né? Vocês fazem treinamento, levam conteúdo, isso é muito nobre, né? Levar conteúdo. E eu sou apaixonado por conhecimento, assim, eu sou alucinado em aprender. E eu venho me dedicando muito a levar esse conhecimento e tornar pessoas melhores, outras pessoas melhores. Né? Como que você vê esse futuro? Assim, porque a gente está vivendo aí 2023 e os próximos anos com uma tendência, não só por causa de metaverso, mas por conta de toda a inteligência artificial e tudo que vem aí, principalmente em infraestrutura, com 5G e outras coisas. Como que você vê essa coisa? Assim, a gente está vivendo uma curva aí de mudança da humanidade, do ponto de vista de comportamento com a tecnologia? Total. E cada geração, eu tenho um filho de 6 anos que parece que nasceu já conectado. Meu outro de 14, que às vezes eu tenho dúvida de alguma coisa de tecnologia, eu puxo ele do meu lado e falo assim, vem me auxiliar aqui a fazer alguma postagem, alguma coisa que eu possa ter alguma dificuldade. Mas total, assim, eu acho que o comportamento humano, ele vem se transformando, vem evoluindo. E óbvio, né? Dentro dessa evolução tem um lado positivo, tem um lado negativo. Mas eu acho que a tecnologia, ela torna alguns processos melhores. Você consegue ser mais assertivo a partir do momento que você começa a analisar dados e desses dados comportamentos. E a tecnologia, a gente sempre analisou isso, a gente sempre fez isso.
mas com a tecnologia essa velocidade aumentou. A Marta Gabriel tem uma fala que eu gosto muito e você citou de uma forma diferente a mesma coisa. Se você pegar aí uma pessoa, e todos que estão assistindo, uma pessoa com uma competência mediana, então pega, dentro das competências que você tem que fazer o que você faz, você tem uma competência mediana. Se você inclui nessa competência mediana tecnologia, essa pessoa vai ter muito mais exponencialidade na entrega da competência que ela tem para impactar o cliente, impactar a cadeia, do que uma pessoa que é extremamente competente naquilo e não tem tecnologia. Ou seja, a tecnologia ela equipara a competência, quando bem usada. Por isso que eu tenho uma fala minha que eu sempre falo dos essentials skills. Ou seja, a gente tem hard skills, competências técnicas, a gente tem soft skills, comportamentais, é uma elasticidade entre objetividade e subjetividade. Soft skills mais subjetivo a gente tem que diminuir. Hard skills é mais objetivo, você sabe ou não sabe. Agora tem um novo núcleo, que são as essentials skills que são conduzidas pelas digital. Ou seja, você concorda, e é uma pergunta, que hoje, independente do que você faça, setor que você atua, se você não tem o digital skills, que é análise de dados, quer saber, você vai ter uma desvantagem competitiva? Menor dúvida. Sem menor dúvida, né? Menor dúvida. Isso, tem gente que duvida. Eu vou citar algo que foi até um projeto relativamente simples, mas trouxe um resultado gigantesco para uma grande corporação, uma empresa de varejo, né? A gente, em um evento, a gente trabalhou uma parte de gamificação no pré-evento. E aí existia a gente atuava muito na gamificação para analisar, tinha todo um lado lúdico, mas qual o nível de conhecimento daquela área de venda sobre determinado tema. Viemos atuando dentro disso. E em um determinado momento, a gente fez uma parceria com uma grande universidade aqui de São Paulo e a gente trouxe um lado de uma análise cognitiva. E aí, cruzando essa gamificação cognitiva para as habilidades dentro daquela corporação, a gente percebeu uma série de gaps. E através desses gaps, criou um programa de capacitação que nasceu de um insight de um evento. Comportamentos de comunicação, habilidades que precisavam para aquela posição. Então eu acho que a partir do momento que eles identificaram isso, eles foram num foco. Foram num foco, não só do conhecimento do produto, mas as habilidades pessoais dentro desse tema. A gente vai encerrar, mas eu vou dar um exemplo rápido nisso. Eu tive recentemente no LinkedIn, aqui em São Paulo. E o LinkedIn, ele abriu há relativamente pouco tempo o vídeo cover de 30 segundos. Ou seja, se eu entro no teu LinkedIn, você pode ter ou não gravado um vídeo teu, né, de 30 segundos, você se apresentando para ganhar atenção. E tem todo um algoritmo por trás disso. Se eu quero uma vaga para uma vaga X, eu posso pedir para o LinkedIn e falar, olha, eu só quero candidatos dessa vaga que tem vídeo. Qual que é o percentual aí do Brasil versus que tem pessoas que já fizeram cover de 30... Então, se você tem LinkedIn, vai lá agora, treina 20 vezes o teu cover e grava. Por quê? Porque é uma vantagem competitiva, porque você é um produto. É um diferencial. Diferencial enorme. Cara, que programa, né? E vem muita coisa boa por aí. 2023 também, agora, daqui a pouquinho vai acontecer TEDx São Paulo, Bela Vista. Aí olha ali para o Flávio Maneira, que é o anfitrião desse grande evento. Você não pode ficar de fora. A gente já está divulgando, está nas redes sociais, tá? Então fica aí a dica para quem assistiu o programa do Brasil todo, se conectar nesse grande evento que vai acontecer aqui em São Paulo, um evento presencial, né, com grandes nomes, grandes palestras, e aí fica a dica para você. Rogério, obrigado. A experiência do evento é do Rogério, porque ele está ajudando também. Fica aí também, ó, se você gostou da palestra dele, então você já sabe que vai ter um monte de coisas, um monte de dicas aí que ficaram ao longo do programa, tá bom? A gente volta na semana que vem aqui na Santa Cecília TV com Pessoas de Valor.